No vídeo de hoje nós faremos a continuação do estudo do mistério de Deus. Nós vamos entender ao longo dessa série de estudos a revelação da igreja no Antigo Testamento. Paz de Cristo, meus irmãos, meu nome é Israel Fontoura e você está aqui no canal Reino de Deus. E essa é a segunda parte do estudo sobre o mistério de Deus, tá? Se você não viu a primeira parte, eu vou te convidar a assistir a primeira parte, que vai estar lá no final do vídeo, nos 2 vídeos finais, e aí você vai poder continuar acompanhando essa daqui. Você pode acompanhar essa direto? Pode, mas seria importante que você visse a primeira parte primeiro, para depois assistir essa daqui. Mas claro, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe e deixe o seu like, tá bom? Então isso é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal, para que outras pessoas sejam alcançadas aí pelos estudos. Mas sem mais delongas, vamos continuar o nosso estudo. Irmãos, existem muitas pessoas, como a gente falou no vídeo passado, que acabam não tendo uma noção exata do que seria a igreja, e algumas pessoas vão dizer assim, não, né, a igreja só vai ser revelada no Novo Testamento, tá? E esse estudo ele vai nos revelar o que Deus mostrava da igreja no Antigo Testamento, mas vai ser ao longo desses vídeos. Então nós entendemos no vídeo passado, irmãos, que nós entendemos a questão do mistério de Cristo aqui, que é o bem dizer, é o título do vídeo, né? Nós entendemos essa relação do mistério de Cristo e nós compreendemos que através do mistério de Cristo os gentios vão ser o que? Co-herdeiros, vão ser membros do mesmo corpo e vão ser coparticipantes da promessa, tá? Só que vai abrir um leque de muitas coisas para nós. Por quê? Porque quando ele fala de co-herdeiros, como a gente vai ver ao longo desses vídeos, trata-se de uma herança. E essa herança ela vai ser revelada como a herança que foi dada para Abraão. Talvez a gente consiga ver ainda nesse vídeo, não sei dizer. Porém, é possível. Então nós vamos ver que os gentios eles vão ser co-herdeiros. Por que co-herdeiros, irmãos? Cristo vai ser o herdeiro daquilo que Deus prometeu para a descendência de Abraão. Então subentende que a descendência de Abraão vai ter uma herança. Só que a gente precisa entender que quando fala do descendente de Abraão, está se tratando de Cristo, não é mesmo? Deus ele prometeu que a descendência de Abraão receberia a herança. E quando ele falava disso, ele falava de Cristo. Mas nós devemos entender que a igreja vai ser o quê? Somos co-herdeiros. Co-herdeiros por quê? Quando Cristo, irmãos, morreu por nós e ressuscitou, como se agora nós também nos tivéssemos casado com Cristo. E quando nós casamos com Cristo, vai se cumprir aquilo que diz a Escritura, né? Deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne com a sua esposa. E aí já não serão mais 2, mas apenas um, né? Então Cristo sendo cabeça e nós sendo o seu corpo, vamos reinar, né? Vamos herdar com ele, porque a cabeça não vai herdar junto, mas juntamente com o corpo. Então isso aqui é a resposta daqui do tópico 2. Membros do mesmo corpo. Então, se ele é o herdeiro das promessas, por meio do corpo de Cristo, nós somos coparticipantes das promessas. Então, isso está se cumprindo com judeus. Esses 3 tópicos aqui que nós apontamos. Só que, irmãos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, dá-se a impressão de que Deus estava mostrando que a herança, não é mesmo, revelada no Antigo Testamento. Só que nós precisamos entender que a herança, ela não trata, irmãos, de uma questão terrena, literal, mas ela trata do contexto da ressurreição. A herança, ela trata de coisas espirituais relacionadas à ressurreição. Então, você vai ver que, por exemplo, isso a gente vai ver ao longo dos vídeos, né? Em Gênesis capítulo 2, Deus vai dizer assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei, dali te farei uma grande nação, né? E aí depois ele vai dizer ao longo de Gênesis, tua descendência darei todas essas coisas, né? Então aqui está a herança que Deus prometeu a Abraão. E Deus promete essa herança a Abraão e para sua descendência, tá? Mas você precisa entender, conforme a gente já fez em outros vídeos, que a verdadeira descendência de Abraão não são os da carne, mas são os do Espírito. Mas aí a gente vai falando ao longo do vídeo, tá? Então nós temos essa relação aqui para entendermos que nós somos co-herdeiros com Cristo. Algumas pessoas vão dizer, não, os judeus eles são herdeiros e a igreja é co-herdeiro com os judeus. Não, Cristo é o herdeiro e a igreja vai herdar juntamente com Cristo. Então você vai entender, quando eu me refiro à igreja aqui, o que está escrito lá no Antigo Testamento, você vai entender essa dinâmica do povo de Deus que está mostrando aqui. Então peço que você continue nos vídeos conosco. Então avançando mais um pouco, meus irmãos, né, nós vamos entender que existe um muro de separação
que precisa ser muito bem entendido. Nessa segunda parte, nós vamos mais focar aqui nessa questão do muro de separação e depois nós vamos mostrar a revelação do povo de Deus, tá? O que seria esse muro de separação, irmãos? Quando nós olhamos para o contexto do templo, do tabernáculo, né, principalmente do templo, havia, olha que tremendo, um muro de separação que fazia separação dos judeus para com os gentios. Então, os judeus eles se achegavam mais próximo ao templo, mas os gentios havia uma separação deles em relação à proximidade maior com o templo. Então, quando você vê esse muro de separação, representava uma divisão, né, uma separação entre judeus e gentios. Isso é um contexto que você consegue tirar ali literalmente. Mas quando Paulo fala de um muro de separação, ele tem um contexto muito mais excelente que você vai entender agora. Então, esse muro de separação, irmãos, ele vai ser um dos aspectos principais aqui de se entender o mistério de Deus, tá? Não vai ser totalmente revelado aqui nessa parte, mas ao longo dos vídeos você vai entender. Você vai entender o quão grandioso Deus quis nos mostrar com essa relação, tá? Então, existe aqui um muro de separação que nós vimos, e isso daqui, irmãos, é muito importante, porque isso vai tratar diretamente da lei. Tá? E essa lei, ela aponta para o muro, conforme a gente vai ver aqui no texto, que vai dizer para nós. Preste bastante atenção e tente entender, porque você entendendo isso daqui, irmãos, vai dar para entender corretamente a questão do povo de Deus e principalmente das duas alianças, tá? Porque vai dizer o seguinte, você vai ver que em Efésios capítulo 2, verso 14 a verso 19, vai dizer o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, e destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também a vós que estáveis perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois família de Deus. Olha que tremendo isso daqui, irmãos. Esses textos, eles passam muitas vezes aí despercebidos para os irmãos. Muitos irmãos sinceros, muitos irmãos que, talvez por não ter um conhecimento daquilo que está no Antigo Testamento, não é mesmo? Não conseguem perceber que você consegue captar uma parte, mas você não consegue captar a totalidade disso daqui. Então, irmãos, olha que tremendo, tá? Essa parte aqui, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Logo mais nós vamos entender isso daqui, tá? Mas isso aqui é tremendo. Porém, o que eu quero mostrar para você aqui é essa parte, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, e essa parede ela vai causar a inimizade, conforme você vai ver aqui, tá? Diz que Cristo derribou a parede, né, de separação que estava no meio, a inimizade. Como é que ele vai tirar essa inimizade? Abolindo na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Você vai ler esses textos aqui, você vai se sentir meio confuso, mas o que significa isso daqui, irmãos? Você consegue perceber que no início do texto ele está falando que Cristo é a nossa paz? A gente vai entender de uma forma bem breve aqui. O que ele está mostrando? Irmãos, no contexto aqui, o muro de separação, historicamente, como eu falei, estava apontando para o quê? Para aquele muro que separava judeus e gentios. Mas espiritualmente falando, esse muro de separação era a primeira aliança. Esse muro de separação era as leis que continham na primeira aliança. Eu não digo todas as leis, mas eu digo as leis que faziam separação entre judeus e gentios. Então, judeus, eles estavam separados de gentios por causa de certas ordenanças e por causa de certos mandamentos que faziam separação entre judeus e gentios. Você vai ver isso no capítulo 10 e 11 de Atos, não é mesmo? Quando Pedro, ele vai ter aquela revelação daqueles animais impuros, e aquela revelação daqueles animais impuros vai mostrar que mesmo Pedro, estando com Jesus, havia uma certa xenofobia ali, né? Ele não concebia, né, na sua mente, exercitada ali no contexto judaico, de que judeus poderiam se misturar com gentios. Mas quando Deus ele mostra aquele monte de animais impuros, e aí Deus vai fazer com que Pedro entenda que pela fé os gentios estão sendo purificados. Mas por que havia essa xenofobia? Por que havia essa separação? Irmão, ser gentil na Bíblia, no Antigo Testamento, era sinônimo de ser idólatra, era sinônimo de ser pagão, era sinônimo de ser
tudo de errado, porque de fato as nações elas estavam andando debaixo do pecado, debaixo de muitas coisas. Então haviam muitos mandamentos que faziam com que houvesse essa separação, né? Deus mandava não se misturar com o estrangeiro, Deus mandava não fazer aliança com certos povos, Deus mandava fazer uma série de coisas que faziam com que houvesse separação entre judeus e gentios, tá? Então na primeira aliança, na lei, haviam mandamentos que separavam judeus de gentios. Havia, por exemplo, um mandamento na lei que dizia que o moabita nunca entrará na congregação do Senhor até a terceira e quarta geração. Então você percebe como existiam mandamentos ali que separavam os homens? E o principal mandamento era o que? Era a circuncisão. Todo aquele que não fosse circuncidado não podia participar de certas coisas que estavam na lei, como por exemplo as festas, não poderia participar de certos ritos. Então havia separação de judeus e gentios através principalmente da circuncisão. Quando você vai para Gênesis, por exemplo, naquela história de Diná, que aquele rapaz que era chamado Siquém, ele vai lá e abusa de Diná, ele agora vai querer tomar ela por esposa. Então Jacó vai dizer, olha, eu não poderei dar a minha filha para você em casamento se você não se circuncidar. Mas o dia que você circuncidar, então os meus filhos vão poder casar com as vossas filhas, as vossas filhas com os meus filhos. E aí vai aparecer uma expressão ali do contrário, seremos inimigos, né? No hebraico vai aparecer uma expressão assim. Percebe como o que estava separando eles era justamente a circuncisão? Mas a circuncisão, irmãos, ela tem um sentido de estar debaixo da lei, estar debaixo da primeira aliança. Estar debaixo da lei, irmãos, não é você pegar, cumprir um mandamento da lei que você vai estar debaixo da lei, não. Estar debaixo da lei é quando você se circuncidava para estar debaixo da primeira aliança, e quando você se circuncida, você estará obrigado a praticar sacrifícios, você estará obrigado agora a fazer aqueles ritos das festas, porque se você não praticasse aquilo, segundo a lei, você morreria. Então, os gentios não praticavam isso porque eles não eram circuncidados. Então, a circuncisão, ela estava fazendo separação, né, a primeira aliança, no caso, entre judeus e gentios. Os judeus, eles tinham que estar separados dos gentios, porque os gentios estavam sem aliança, eles estavam sem Deus, no sentido de que eles não criam em Deus, e por causa dos seus pecados, então Deus fez essa separação. Mas, irmãos, o que vai dizer depois aqui? Tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo. Quem? Judeus e gentios, irmãos. Os judeus e gentios estavam se reconciliando, né, no corpo de Cristo. E por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe. Quem? Gentios que estavam longe da aliança, dos pactos, daquilo que Deus estabeleceu com o povo de Israel, né? Então, foi evangelizado para esses que estavam longe, ou seja, tratando de gentios. Mas também aos que estavam perto. Quem é que estava perto? Judeus. Judeus que já conheciam a lei, judeus que tinham entendimento da palavra, judeus que estavam debaixo do contexto da primeira aliança, né? A primeira aliança, ela já trazia as pessoas mais para perto de Deus. Só que o que acontece quando ele derruba essa parede de separação que nós vemos aqui, irmãos? Tendo derribado, não é mesmo? A parede de separação, ele vai dizer assim, assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos sois família de Deus, né? Nós que não éramos povo de Deus, nós que éramos gentil, agora passamos a ser família de Deus, porque somos filhos de Deus, tá? Então isso está apontando aqui, essa separação que havia entre judeus e gentios. Os judeus estavam debaixo dos pecados? Estavam, por isso eles precisavam da justiça em Cristo. Mas o judeu, ele tinha o quê? O sacrifício pelos pecados. Os judeus, ele tinha o conhecimento da lei de Deus. Então eles estavam mais próximos de Deus, mas nós estávamos totalmente separados de Deus. Porém, alguns mandamentos que estavam na primeira aliança faziam essa separação desses judeus para com gentios. Por isso, irmãos, que vai ser escrito aqui, e aboliu na sua carne o quê? Olha que tremendo, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Vocês não sabem o quanto isso é tremendo, irmãos. Vamos tentar entender aqui existe uma relação de um casamento, irmãos. Isso é muito tremendo, que a gente vai tentar entender, que vai dar para ver num próximo vídeo com calma mais esse conceito do casamento e da relação da lei e ressurreição. Mas eu vou tentar explicar. Irmãos, quando nós vemos o contexto da primeira aliança, em Jeremias 31 vai dizer que Deus, ele fez a primeira aliança com o povo, e essa primeira aliança vai ser comparada a Deus desposando, né? Ou seja, casando-se
Deus, tomando uma esposa em aliança, e essa esposa era Israel. E quando Deus casa com Israel, veja, a lei conjugal é a Torá. E a Bíblia diz que enquanto a mulher ela está casada com o marido, enquanto o marido está vivo, essa mulher está ligada pela lei ao marido. E no contexto espiritual, que trata-se de Deus com seu povo, Deus entrou em aliança com seu povo como um homem casa-se com uma mulher. E aí a lei desse casamento, a lei conjugal, a fidelidade da esposa consistia na obediência aos mandamentos. Só que na lei existiam mandamentos que eram cerimoniais, mandamentos que eram chamados de eterno, mandamentos que eram uma série de ordenanças ali que até faziam separações entre judeus e gentios. E enquanto essa aliança não fosse desfeita, veja, não poderia ter esse ajuntamento de judeus com gentios. Por isso que Deus ele vai tratar a primeira aliança como um casamento. E quem casou com o povo ao terceiro dia no Monte Sinai, o povo de Israel, irmãos, não foi Deus o Pai, mas foi o Filho que ao terceiro dia, isso vai estar em Êxodo 20 até o 24 mais ou menos, você vai ver que foi o Filho de Deus que desceu no Monte Sinai e tomou Israel como sua esposa. Porém, pela constante desobediência e porque Deus queria finalizar aquela aliança, veja, o marido morreu. E esse marido é Cristo. E se o marido morre, irmãos, já não tem mais casamento. E se o casamento é desfeito, já não existe mais a lei daquele casamento. Aí vai se cumprir o que diz em Romanos capítulo 7. Paulo vai dizer assim, vou citar de cabeça, digo vós aos que conhecem a lei, porque a lei tem domínio sobre o homem durante todo o tempo que ele vive. Assim também a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas, se este morrer, já não estará mais debaixo da lei conjugal. De sorte que se contrair novas núpcias, não será chamada de adúltera. Mas ele vai dizer assim, mas vós estáis mortos relativamente à lei, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Olha que interessante, esse que morreu e esse que ressuscitou é o mesmo. O que ele está dizendo? Que a mulher está ligada pela lei enquanto o marido vive. Do mesmo modo, enquanto Cristo estava no seu contexto antes da sua morte, Israel estava ligado a Cristo pela primeira aliança. Mas quando o marido morre, essa primeira aliança vai ser desfeita. E agora Cristo vai ressuscitar como um segundo marido para casar novamente com a mesma mulher. Mas aqueles mandamentos que eram tipológicos, que separavam judeus e gentios, vão ser desfeitos. Por isso que, pela sua morte, ele vai abolir na sua carne, ou seja, pela sua morte, a lei dos mandamentos, que consistia na forma de ordenanças, mandamentos como circuncisão, mandamentos como uma série de coisas que faziam essa separação, tá? Cristo, primeira aliança, casou-se com o povo, morreu, desfez a primeira aliança, ressuscitou para casar agora num novo casamento onde não tem esses mandamentos que faziam separação com o povo, não é mesmo? E aí, como já não há mais essa separação, agora judeus e gentios já se uniram em um mesmo corpo, porque quando Cristo morreu, não é mesmo? E ele ressuscitou, agora todos que creem nele se tornam um só corpo com ele. E assim já não há mais judeus nem gentios, tá? Então esse é o mistério de Deus que está apontando aqui. É que judeus e gentios se tornaram um povo só por meio do corpo de Cristo. Então o que acontece agora? Nós já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas nós somos concidadãos dos santos, nós somos família de Deus, tanto judeus quanto gentios. Dá para se dizer que na primeira aliança só era considerado como família de Deus quem fosse circuncidado, mas hoje quem crê, sendo circunciso e incircunciso, se torna família de Deus. E olha que interessante, Colossenses capítulo 2, do verso 11 ao verso 14, diz assim, nele também fostes circuncidados. Olha que tremendo, lembra que eu falei da circuncisão? Que havia a inimizade por meio da circuncisão, ou seja, havia essa separação. Agora, na nova aliança não há mais a circuncisão física, mas há o que? Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, né, na carne, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Aí nós vamos entrar no que nós falamos agora há pouco. E tendo cancelado o escrito de dívida, né, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Foi exatamente o que eu falei, né? Pela sua carne, pela sua morte e ressurreição, nós fomos agora circuncidados pela morte dele, quando morremos, né? Porque você precisa entender, nós nos tornamos um com Cristo. Então, quando ele morreu, nós morremos com ele, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E aí aquela primeira aliança, que era o primeiro casamento, ele vai ser desfeito, não é mesmo? Quando Cristo vai ser encravado na cruz, tá ali a relação da primeira aliança morrendo com ele. O primeiro casamento vai ser desfeito. Então, a morte dele,
irmão, vai matar esse nosso eu aqui, né? Aquele nosso eu que era antes da nossa conversão vai morrer com ele. Então essa é a verdadeira circuncisão. E quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele. Então já não existe mais a carne. É claro que nós vivemos hoje na carne porque precisamos esperar o tempo da ressurreição, mas em espírito nós morremos e ressuscitamos com Cristo, porque nós realmente estávamos mortos pelas nossas transgressões. Agora, quando ele fala aqui, irmãos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, aqui já existe um aspecto mais excelente, tá? Por quê? Eu falei para você que quando Cristo morreu, desfez-se a primeira aliança e quando ele ressuscitou, fez-se um novo casamento com uma nova lei, que é a lei do Espírito, a lei da vida. E quando fala que tendo cancelado o escrito de dívida, existe algumas coisas. Por quê? Porque em Gálatas capítulo 3, verso 10, diz que todo aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. E quando você estar debaixo da lei, a lei tinha muitos mandamentos que davam testemunho contra o povo. E se você não cumprisse esse mandamento, o que diz assim? Maldito todo aquele que não cumprir todas as coisas que estão escritas no livro dessa lei. Essa era a maldição que tinha na lei. A maldição era de que todos aqueles que não cumprissem a lei estariam debaixo de maldição. Mas era quase impossível cumprir-se toda a lei. Portanto, as pessoas literalmente estavam sendo apontadas como maldição. E isso estava sendo apontado e cobrado dos homens. Porque a primeira aliança, irmãos, ela apontava o pecado, mas ela não te dava o subsídio para lutar contra o pecado. Portanto, a lei imputava o pecado para os homens e depois ela cobrava o homem. Então, se você pecava, a lei demonstra, olha, se você peca, você vai morrer. Então, o homem estava constantemente debaixo dessa dívida. Mas quando Cristo morreu, essa dívida que existia com a lei, ela vai ser paga. Eu fiz um vídeo sobre a morte que eu falo um pouco dessas coisas, tá? Tá aí no canal a primeira parte, vai entrar no canal também a segunda parte. Não sei se antes ou depois desse vídeo, mas ele vai entrar aí. E essas ordenanças, irmãos, elas davam testemunho contra o povo, tá? Mas aqui o intuito não é falar da lei. Então, o que acontece quando Cristo morre? Vai ser tirado esse muro de separação, que justamente era esses mandamentos que faziam separação entre judeus e gentios. Constantemente Deus falava na lei, e agora sendo tirado esses mandamentos, não é mesmo? Dando fim à primeira aliança, Cristo vai morrer. Todos que creram nele vão morrer e vão ressuscitar nele como sendo a sua esposa, como sendo uma noiva. Então agora já vai haver a união daqueles que estavam longe, ou seja, nós gentios, com aqueles que estavam perto, os judeus, e eles vão se tornar o que agora? Co-herdeiros por meio do corpo de Cristo, porque em Cristo já não há mais separação de judeus e gentios, mas todos são um por meio da morte e da sua ressurreição, que foi feita através da cruz. Nós entendemos então, irmãos, essa questão do muro de separação, tá? Você precisa ir somando as coisas que eu vou falando aqui. Nós entendemos do mistério de Deus que estava oculto, e Deus revelou aqui para nós que o mistério de Deus é justamente essa união de judeus e gentios, mas que existe uma grande revelação, irmãos, que nós vamos ver na terceira e na quarta parte, do que Deus estava apontando, do que foi falado no Antigo Testamento, tá, irmãos? Porque não pense que isso aqui Paulo inventou. Paulo teve a revelação, como eu mostrei para você, que ele foi até o terceiro céu, foi dada a revelação para ele, ele passou a trazer essa revelação. E agora nós vamos voltar lá para o Antigo Testamento, nos próximos vídeos, e vamos entender isso, tá bom? Irmãos, vou finalizar esse vídeo aqui, nós vamos continuar mais algumas partes dele, para você entender melhor essa relação. Quero dar um recado para você aqui antes de finalizarmos. Irmãos, nós estamos aqui com um grupo de hebraico aqui no canal, onde você vai estar recebendo algumas dicas do hebraico, e se você também tem interesse de aprender o hebraico de uma forma mais completa, vai estar o link aqui na descrição, né? Você vai ter aulas aí com o professor Jonathan, tá? Do curso Aleph. Então isso vai acrescentar muito para você para entender o hebraico. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.